nesse lugar. Ficaram ali. A história diz que eles oraram, que eles jejuaram e se arrependeram nesse lugar chamado Mispa. Nesse último culto de 2018, eu quero fazer esse convite a você. Por isso que é tão pertinente a instrução que o apóstolo Paulo dá aos nossos irmãos em Corinto. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É muito fácil a gente fazer uma reflexão sobre 2018. E aquilo que não deu certo em 2018, é muito fácil a gente encontrar culpados. É muito fácil a gente colocar a culpa do que não deu certo, colocar a culpa no ano de 2018, colocar a culpa na crise econômica, na crise política que o nosso país sofreu. É muito fácil colocar a culpa nas pessoas e é muito fácil colocar a culpa em coisas. Mas quando Paulo pede para que nós possamos examinar a nós mesmos, Paulo está nos desafiando a dar uma resposta diferente disso. Porque é muito fácil você colocar a culpa em coisas, em pessoas, em situações. O desafiador é olhar para nós mesmos e identificarmos onde nós falhamos. O que nós poderíamos ter feito diferente. O que a gente deveria ter evitado. O que a gente poderia ter feito de uma forma diferente. Esse é o grande desafio nesse último culto de celebração de 2018. E quando Samuel manda aqueles homens para Mispa, eles foram para aquele lugar para entrar em um momento como esse, examinar a si mesmo. Foi um tempo de arrependimento, um tempo de confissão. Eles precisaram confessar ao Senhor: Senhor, nós erramos, nós falhamos. Porque com base nesses erros, com base no reconhecimento dessas falhas, que se acerta na frente. Agora, quando nós colocamos a culpa no ano de 2018, na crise, nas pessoas, nas coisas e nas situações, nós entramos no ano de 2019 cometendo os mesmos erros que nós cometemos em 2018, em 2017 e assim nos anos anteriores. Por isso que é tão desafiador examinar a nós mesmos. Esses dias eu estava vendo televisão, acho que foi até na retrospectiva, e passou uma reportagem assim, e foi fração de segundos, passou a capa de um caderno assim, e a capa amarela, escrito com letras pretas assim: se a culpa é minha realmente, eu boto em quem eu quiser. Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Olha que ideia, olha que reflexão fantástica. Porque até então eu imaginava assim: colocou a culpa na pessoa, fica com ela, né? Eu vou colocar a culpa em Angélica. Alguma coisa deu errado, eu coloco a culpa em Angélica. E até então eu achava que o ponto final era esse, né? Eu coloquei a culpa em Angélica e a culpa é de Angélica. Mas agora a Angélica diz o seguinte: se a culpa é minha, colocou em mim, então se ela é minha, eu coloco em quem eu quiser. E muitas das vezes nós agimos como essa frase desse caderno. A culpa é nossa, mas nós não temos coragem de assumir. Nós não temos responsabilidade. Não temos sabedoria, maturidade para assumir e falar: eu falhei, eu errei, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter feito tais coisas, eu deveria ter deixado de fazer tais coisas, eu deveria ter falado isso, eu deveria não ter dito aquilo. E então muitas das vezes isso é difícil. Embora a culpa seja nossa, mas nós decidimos colocar a culpa em coisas, em pessoas e em situações. Mas o convite hoje, o mesmo convite que Samuel fez aos filhos de Israel quando manda eles irem para um lugar chamado Mispa e acampar naquele lugar, é o mesmo convite que o apóstolo Paulo fez e o mesmo convite que eu faço a você hoje. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Existem vários momentos oportunos para isso, como eu disse no início. E hoje é um grande momento oportuno para isso. E por que é tão importante fazermos essa pergunta para nós mesmos? Por que é tão importante esse autoexame, meus irmãos? Para que possamos identificar as nossas falhas, os nossos erros do ano de 2018. Para que possamos superá-lo no ano de 2019. Porque não adianta entrar em um novo ano e uma nova oportunidade.
A partir de amanhã, à meia-noite, Deus vai zerar o relógio. Deus vai nos dar novos 365 dias. Deus vai nos dar novos 12 meses. Deus vai nos dar novas 4 estações. Deus vai nos dar um tempo oportuno, um ambiente propício para que as nossas sementes venham germinar e frutificar. Mas se nós continuarmos plantando as mesmas sementes que nós plantamos antes, vamos continuar tendo a mesma colheita, os mesmos resultados em 2019 que nós tivemos em todos os anos anteriores. Por isso esse culto é tão importante, examinar a nós mesmos. Muitas outras coisas aconteceram nesse lugar chamado Mispa. Mas a primeira coisa que Samuel pediu para que quando eles chegassem naquele lugar foi examinar a si mesmo. Fazer uma autorreflexão, fazer um autolevantamento na vida deles e confessar ao Senhor aonde eles haviam errado. E foi nesse lugar chamado Mispa que os filisteus foram para lá. Os filisteus ficaram sabendo que os filhos de Israel estavam acampados nesse lugar, como se não bastasse ter matado 30 mil pessoas de Israel, roubado a Arca da Aliança, destruído o país todo. Agora eles ficam sabendo que eles estavam acampados nesse lugar chamado Mispa, e os filisteus, os príncipes dos filisteus, os principais dos filisteus, foram para esse lugar chamado Mispa. E um grande massacre aconteceria nesse lugar. Um segundo massacre estava programado para acontecer nesse lugar. Mas no lugar que estava programado um massacre, mais uma derrota, mais uma vergonha para o povo de Israel, foi um momento em que aconteceu uma virada na vida deles e os resultados foram totalmente diferentes. E a pergunta que eu faço para você, o que mudou para que essa realidade mudasse na vida desse povo? A primeira coisa é que esse povo foi para esse lugar e se arrependeu. Confessou ao Senhor aonde havia errado. Eu não sei o que está programado para acontecer na sua vida no ano de 2019 aos mínimos detalhes, mas o Senhor sabe. E eu quero te dizer uma coisa, mesmo que existam coisas ruins, negativas para acontecer na sua vida em 2019, o Senhor pode mudar essa história hoje. O Senhor pode inverter essas situações hoje. Mas é necessário que haja da nossa parte arrependimento e confissão. Porque foi assim que o Senhor mudou a história desse povo. Porque quando não reconhecemos que nós erramos, nós vamos errar novamente. E quando nós erramos, existe algo chamado consequência. Eu não estou falando nem sobre juízo, sobre castigo de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou falando sobre consequências humanas. Se não reconhecermos que nós erramos em 2018, voltaremos a errar em 2019. E se errarmos em 2019, as consequências para cada um dos erros e das falhas virão sobre as nossas vidas também. Por isso é tão importante reconhecermos aonde nós acertamos e agradecer ao Senhor. Mas também é importante reconhecer onde falhamos e pedirmos perdão ao Senhor. Confessarmos essa realidade ao Senhor. E então, quando estavam acampados nesse lugar e os filisteus ficaram sabendo que eles foram para lá, iam para lá para destruir o povo e começaram a viajar para Mispa. E então os filhos de Israel ficaram sabendo e procuraram de novo Samuel e falaram: profeta, os filisteus estão viajando para cá e vão destruir a gente de novo, vão massacrar a gente de novo. Por favor, ore ao Senhor e peça a Ele que mude essa situação. E então diz a história que Samuel ergue um altar nesse lugar chamado Mispa, entre duas cidades, entre Mispa e Sem. E ali ele ergue um altar, faz um sacrifício de holocausto ao Senhor ali naquele lugar, naquele altar. E diz a história que enquanto Samuel oferecia aquele sacrifício, o Senhor atendeu às suas orações. Veio um grande trovão, um grande relâmpago, veio um grande bramido do céu, fez um estrondo muito grande. E os filisteus ficaram aterrorizados, apavorados com aquele barulho. E enquanto estavam ali desnorteados com aquele barulho, o exército de Israel se levanta, ataca o exército filisteu e vence o exército filisteu. E coloca eles para correr daquela região
e a história diz que eles foram derrotados, foram embora, e durante os 40 anos de juízo de Samuel, que Samuel foi juiz em Israel, os filisteus nunca mais voltaram a colocar os pés em Israel, porque temeram a Deus e temeram ao povo de Israel. E então acontece ali uma grande mudança, uma grande virada na história daquelas pessoas. Mas aí tem alguns detalhes na história que nós precisamos atender e que nós precisamos tomar esses conceitos, adquirir esses conceitos, a moral dessa história sobre as nossas vidas também. E então diz a história que após isso acontecer, Samuel dá um nome àquele lugar, batiza aquela pedra a qual ele colocou ali naquele lugar e dá o nome desse lugar e dessa pedra, desse altar que ele ergueu ali, e ele chama de Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos olhar comigo aqui em 1 Samuel, capítulo 7. Vamos ler alguns versículos aqui para você entender melhor essa história. Versículo 5, olha lá comigo. 1 Samuel 7, versículo 5. Diz assim: Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante ao Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram. Presta atenção o que esses homens disseram nesse lugar, irmãos. Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Após esses homens acamparem nesse lugar, jejuarem, orarem ao Senhor, qual foi a expressão que saiu da boca deles? Pecamos contra o Senhor. Eles passaram por um momento de autorreflexão. Eles passaram por um tempo de examine-se o homem a si mesmo. E reconheceram as suas falhas. Reconheceram os seus erros. E então, diante do reconhecimento dos seus erros e das suas falhas, Deus diz, agora sim, agora esse povo está pronto a voltar a vencer. Porque enquanto estavam convictos das suas falhas e não estavam arrependidos, eles estavam entregues à derrota, estavam entregues à vergonha. Mas a partir do momento que reconhecem as suas falhas e seus erros, Deus diz, agora esse povo pode voltar a vencer. E então, vamos continuar aqui a história, versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, porque para que nos livre das suas mãos, das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhes respondeu. Presta atenção agora no versículo posterior, versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, está entendendo o tempo que aconteceu isso? Samuel ainda está lá no altar oferecendo a oferta, o holocausto ao Senhor. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido. E sobre os filhos de Israel veio um grande medo, um grande pavor. E eles ficaram aterrorizados, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filhos de Israel foram abatidos, os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel, ou seja, ao longo dos 40 anos de liderança de Samuel. E então, nós lemos aqui esse trecho que resume exatamente o que eu expliquei anteriormente para vocês.
eles se arrependem naquele lugar, fazem uma oferta ao Senhor, e no momento que aquela oferta está sendo entregue, o Senhor responde dos céus para uma necessidade aqui na terra. O secularismo tem tentado nos roubar essa realidade. Existem situações aqui na terra que são realmente muito grandes, são muito fortes, são invencíveis para mim e para você, humanamente falando. Mas nós somos um povo que ainda contamos com a resposta dos céus sobre as nossas vidas. E mesmo em momentos que tudo está dando errado, mesmo em momentos que parece que vai ser o nosso fim, parece que a vergonha, que o massacre virá sobre as nossas vidas, os céus se abrem, um barulho, uma voz vem do céu, uma resposta vem do céu, uma intervenção vem do céu sobre a vida daqueles irmãos, e a realidade da vida deles muda. Nós precisamos entender que os céus ainda respondem sobre as nossas vidas. Que se nós continuarmos nos arrependendo, clamando, buscando ao Senhor, os céus continuam respondendo sobre as nossas vidas. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então dos céus eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Responderei às suas necessidades. É a esse Deus que nós servimos. E foram essas realidades que nós vivemos no ano de 2018. E serão essas realidades também que nós viveremos no ano de 2019. 2019 será um ano que os céus vai trazer muitas respostas sobre as nossas vidas. 2019 vai ser um tempo que Deus vai mudar a nossa história. 2019 vai ser um tempo que Deus vai transformar as nossas vidas, a nossa história. Mas nós temos que entender que essa resposta vem dos céus. E que nada disso acontece se nós não utilizarmos de hoje, da oportunidade que nós temos hoje, acampados aqui nesse lugar, congregando aqui nesse lugar, para fazer um autoexame nas nossas vidas e reconhecer: Senhor, eu errei, Senhor, eu falhei, Senhor, eu preciso melhorar nisso, Senhor, eu preciso acertar naquilo. Eu confesso, eu assumo essa realidade. E diante desse reconhecimento, diante dessa confissão, o Senhor muda as nossas histórias, transforma a nossa história. Após um período de guerra, após um período de lutas, de derrota, numa região de deserto, Samuel age com gratidão ao Senhor. Talvez hoje você está aqui nesse culto e diz assim para mim: pastor, eu ouvi aí pessoas agradecendo, pessoas dando testemunho, assim como Leila começou o culto de hoje dando um testemunho e agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez na vida dela. E talvez você diga para mim que você tenha pouca coisa para agradecer, ou talvez tenha algumas pessoas que dizem aqui que não tem nada para agradecer do ano de 2018. Que só aconteceram coisas ruins, que só aconteceram desgraças, tragédias na sua vida no ano de 2018. Mesmo você precisa se apresentar nesse culto com gratidão ao Senhor. Porque, como te disse, Mispa é um lugar de deserto. Nesse ano de 2018, Deus me deu a graça de me levar nesse lugar. Eu conheci esse lugar chamado Mispa também. É um lugar de deserto. Mas no meio do deserto, no lugar de guerra, no lugar de derrota, de vergonha que eles sofreram, ele ergue um altar e agradece ao Senhor. E aquela gratidão que estava no coração de Samuel mudou a realidade não só da vida de Samuel, mas mudou a história de um país, mudou a história de uma nação. Esse é o poder da gratidão. E foi por isso que nós colocamos essa pedra, para representar, para você conseguir ver esse exemplo, esse símbolo, e que nós colocamos essa pedra aqui nessa noite. Quem disser que 2018 foi um ano fácil, para não dizer que está mentindo, eu vou dizer que você está enganado. Quem disser que 2018 não foi fácil, foi moleza, você está enganado. 2018 foi um ano desafiador. Foi um ano que nós passamos por muitos desafios, por muitas lutas nas nossas vidas. Mas a realidade que Samuel assumiu naquele lugar foi: passamos por lutas, por derrotas, por momentos difíceis, mas nós só temos uma coisa para dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mesmo no deserto, temos que ser gratos ao Senhor. Mesmo após uma luta, temos que ser gratos ao Senhor.
Mesmo após uma guerra e começando outra, temos que ser gratos ao Senhor. Mesmo diante de uma derrota nas nossas vidas, de uma perda nas nossas vidas, temos que agradecer ao Senhor. Então você que passou por perdas em 2018, você que passou por derrotas em 2018, não permita o seu coração não ser grato ao Senhor nessa noite. O seu coração precisa ser grato ao Senhor. Porque Samuel, mesmo no deserto, mesmo em um ambiente de guerra, de luta, de derrota, de vergonha, ele permite o seu coração ser grato ao Senhor. E ele batiza aquele lugar dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E o que nós podemos entender para sermos gratos ao Senhor nessa noite e adquirirmos esse entendimento que Samuel teve na sua vida, Paulo nos ajuda. Em 1 Tessalonicenses 5,18, não precisa abrir. Paulo nos ensina o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tiveram coisas que aconteceram em 2018 que nós não entendemos. Tiveram coisas que aconteceram em 2018 que nós não concordamos. Tiveram coisas que aconteceram em 2018 que nós não gostamos. Mas a nossa vontade está muito, muito, muito abaixo da vontade de Deus. E mesmo diante de todas essas coisas que aconteceram, mesmo daquelas que não nos alegraram, mesmo daquelas que não provocaram um sorriso em nossos lábios, mesmo diante dessas coisas, nós precisamos agradecer. Porque Paulo nos ensina: em tudo dai graças. Nós temos muita facilidade, e mesmo assim nem tanta facilidade, porque 10 foram curados e 1 voltou para agradecer. Quando as coisas são boas, a proporção é essa: de cada 10, 1 volta para agradecer. Agora, quando o negócio é ruim, ninguém volta para agradecer. Porque quando a coisa é boa, o cara foi curado de lepra, mas só 1 voltou para agradecer. Mas quando acontece algo indesejável, pouquíssimos, a estatística nem aponta, nem diz quantos são, pouquíssimos são aqueles que agradecem ao Senhor. Mas o que o nosso Deus nos ensina é isso: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Pode não ser a minha vontade, pode não ser a sua vontade, mas é a vontade soberana de Deus. E nós precisamos respeitar a vontade soberana de Deus. Por isso, nessa noite, eu desafio a você a transformar o seu coração em um coração grato ao Senhor. Eu desafio a você a pensar nas coisas boas que Deus fez na sua vida. Eu desafio a você agora a refletir sobre a graça de Deus que te alcançou ao longo desses 12 meses, dessas 4 estações, desses 364 dias até hoje. Muitas coisas fez o Senhor por você. Então seja grato, seja alegre por isso. Nós tivemos oxigênio para respirar por 364 dias. Nós tivemos pão para comer, se não pelos 364, mas a maioria desses dias você teve pão, você teve comida na sua mesa, você teve água. O Senhor te deu no mínimo 364 grandes livramentos na sua vida. A cada dia desse ano você recebeu um grande livramento, sabia? Tiveram dias que você recebeu o livramento que você viu. Quase caiu, quase bateu, quase morreu, quase foi atingido. Você até viu. Mas tiveram dias que o livramento foi tão grande na sua vida que nem chegou ao seu conhecimento. Mas mesmo sem ter chegado ao seu conhecimento, você precisa agradecer ao Senhor. Você precisa ser grato ao Senhor. O simples fato de estarmos aqui nesse dia 30 de dezembro é o suficiente para você agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, que Ele realizou na sua vida. Mas agora eu tenho outro desafio para você. Lembrar das coisas ruins, indesejáveis, desagradáveis que aconteceram na sua vida também. As que não estavam no seu plano, que não estavam no seu planejamento. Mas eu desafio a você, nessa noite, provocar gratidão no seu coração, mesmo por essas coisas.
Porque quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós não somos um povo que caminhamos nas emoções. Nós não somos um povo que caminhamos no oba-oba. Nós não somos um povo que caminhamos na cultura gospel que esse país tem ensinado. Nós somos um povo que caminhamos na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: em tudo dai graças. Quando estamos em uma festa, em um churrasco, estamos dando graças a Deus. Mas passamos em vários ofícios fúnebres desse ano. E em cada um deles, respeitamos a vontade soberana do Pai e demos graças ao Senhor em cada um deles. Porque é isso que a palavra nos ensina. Em tudo, dai graças. E nesse dia 30 de dezembro de 2018, nós estamos aqui nesse culto e chamamos esse culto de Ebenezer. E estamos aqui para fazer exatamente isso. Dar graças ao Senhor por tudo que aconteceu nas nossas vidas. Até pela topada que você deu, que machucou o seu dedo. Até pelas coisas indesejáveis que aconteceram. Darmos graças ao Senhor por cada uma dessas coisas. E mesmo naquelas que você não entendeu, nós respeitamos a vontade soberana de Deus e agradecemos, porque por mais que a nossa vontade não foi feita, mas a vontade do Pai foi cumprida sobre as nossas vidas. Mas para alguns, além de um ano desafiador, 2018 também foi o tempo da sabedoria. Vocês não têm noção do quanto que meu coração se alegrou no final desse ano. O Senhor começou a me mostrar algumas pessoas que foram alcançadas pela realidade da proclamação do ano de 2018. Eu comecei a olhar para algumas pessoas no ano de 2017, nos anos anteriores, no início desse ano de 2018, e olho para a vida dessas pessoas agora, no final do ano de 2018, e a única coisa que eu consigo fazer é agradecer ao Senhor, glorificar a Deus, porque eu vejo pessoas muito mais sábias, muito mais maduras, caminhando comigo, caminhando ao meu lado. E eu glorifico a Deus, porque além de lutas, desafios, nós também encontramos a sabedoria. 2018 foi um ano sim desafiador, mas foi um tempo de sabedoria para muitos. Foi um ano que adquirimos muito legado. Foi um ano que aprendemos muitas lições. Foi um ano que tivemos muito aprendizado. E eu não estou dizendo só aprendizado em termos da Bíblia, das Escrituras, não. Lição nas nossas vidas, aprendizado na nossa vida como um todo. 2018 foi um ano de muito crescimento. 2018 foi um ano de amadurecimento. Juntando tudo isso, legado, lições, aprendizado, crescimento, amadurecimento, podemos resumir 2018 com uma palavra. 2018 foi o ano da sabedoria. Porque Deus utiliza do crescimento, do amadurecimento, do aprendizado, das lições e deixa um grande legado nas nossas vidas. O legado da sabedoria. E o Senhor realizou essa obra nas nossas vidas. O Senhor realizou essa obra na vida de algumas pessoas. Eu sei que não foi na vida de todos, porque a plenitude da sabedoria não alcançou a vida de todos. Mas eu tenho certeza que alguma coisa Deus fez na sua vida nesse ano da sabedoria. Alguma coisa Deus amadureceu, alguma coisa Deus fez crescer, alguma lição Deus te deu nesse ano da sabedoria. E nós agora usaremos isso como base para o próximo ano. Alguns dias atrás eu estava numa ministração e o apóstolo Joel falou algumas coisas que foram teto para a sua vida no ano de 2018. Para 2019 vão ser piso. Quando nós vamos para o próximo nível é assim. Quando nós estamos no primeiro andar e olhamos para cima, aquilo que está acima da gente é o teto. Mas quando nós subimos uma escada ou subimos o elevador, aquilo que era teto há alguns minutos atrás, agora simplesmente se torna o nosso chão, o nosso patamar. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida também. Aquilo que foi um limite, aquilo que foi um teto sobre a sua vida no ano 2018, vai ser com base nisso que você vai começar o ano, você vai começar superando essa realidade e vai viver em nome de Jesus acima daquilo que te limitou no ano de 2018 e nos anos anteriores também. Na minha vida em particular, eu tenho muitas coisas a agradecer ao Senhor pelo ano de 2018. Principalmente duas questões. Uma questão foi que no ano de 2018 o Senhor realizou, através da vida de alguns irmãos aqui,
o meu maior sonho material, que era viajar para Israel. E foi no ano de 2018 que eu tive a oportunidade de pisar naquela terra pela primeira vez. E assim que voltei de lá, voltei com um sonho, com um desejo no coração. E Deus deu graça para a gente transformar esse sonho em realidade. E logo no meado do ano nós começamos a elaborar uma expedição de estudos em Israel, para a gente viajar em 2020 para Israel. E a gente estava projetando viajar com em torno de 15 pessoas, mais ou menos, que era o mínimo que precisava, de 15 a 20 pessoas. Hoje a expedição já tem 30 pessoas inscritas e a previsão é que uma média de 60 pessoas possam fazer essa viagem. Em 2018, Deus me leva para Israel. Em 2020, eu volto a Israel com 60 pessoas comigo. Está entendendo como que Deus faz as coisas? E então eu só tenho a agradecer a Deus por muitas coisas que aconteceram. Outra coisa foi que por muitos anos eu tive o sonho de um projeto. Era uma escola interdenominacional para atender toda a cidade. E foi no ano de 2018 que Deus deu a graça desse projeto se tornar realidade. Nós já estamos com a escola funcionando há um ano e abençoando várias igrejas, várias denominações da cidade de Macaé e feito história dentro dessa cidade. Então muitas coisas aconteceram. Passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E presta atenção, eu não sei se com você foi diferente, mas na minha vida foi assim. Para adquirir esse legado, essas lições, esse aprendizado, esse crescimento, para ter esse amadurecimento na minha vida, no ano da sabedoria, não foi fácil. O Senhor me levou em lugares e em situações desafiadoras. Salomão diz assim em Eclesiastes 7:2, não precisa abrir: melhor é ir em uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa, onde há banquete. Foi no ano de 2018 que eu entendi a plenitude desse versículo. Por que Salomão diz isso? E Salomão foi um homem dotado de muita sabedoria de Deus. Porque em sua sabedoria ele diz que é melhor ir em uma casa onde há luto, onde está tendo um ofício fúnebre, do que em uma casa onde está tendo uma festa de aniversário, por exemplo. Porque ele diz o seguinte: em uma casa onde há luto, tem reflexão. O homem está cumprindo o que Paulo ensina aos nossos irmãos em Corinto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada pessoa que chega no ofício fúnebre, chega ali e se autoavalia. Faz uma verificação de si mesmo, faz uma autorreflexão em ver onde está errando, o que precisa melhorar, porque ele se coloca naquele lugar, ele se coloca naquela situação. E então por isso que Salomão diz: é melhor ir em um lugar onde há luto do que onde está em festa. Porque onde tem festa, a pessoa lá está comendo, está bebendo, está se esbanjando na brincadeira, e está contando mentira, está um querendo contar mais vantagem do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, e não tem proveito nenhum de estar em lugares como esse. Mas quando você está em um lugar que faz você refletir, isso tem um grande legado para a sua vida. E hoje é noite de examine-se a si mesmo. E nesse ano de 2018, Deus me levou muitas vezes em lugares assim. Uma vez foi agora no final do ano já, foi em um sábado de aula, eu estava o dia todo dando aula na escola Princípios do Reino. E uma pessoa com muita antecedência me pediu para ir celebrar o casamento dela lá na Lagoa, entre a Praia do Pecado ali e a Lagoa. E não foi como pastor, ela me pediu para ir lá celebrar o casamento como juiz de paz. Era o juiz de paz para realizar toda a cerimônia do casamento daquela pessoa. E então, como era o dia de aula, eu rejeitei o convite, falei: não posso. Mas ela insistiu muito, muito, muito. E então eu falei: deve ter algum propósito de Deus nisso tudo. Orei, busquei direção de Deus, e Deus mandou eu ir naquele casamento. E então, sem entender ainda, eu confirmei, mas era dia de aula. Falei: não tem problema, eu vou dar um jeito, vou colocar, porque tinha uma atividade para fazer na aula naquele dia, eu coloco a atividade mais para o final da tarde. No momento da atividade eu fujo rapidinho, vou lá, faço o casamento, e depois volto para terminar a atividade e encerrar a aula. E assim eu fiz. Naquele determinado sábado, estava tudo preparado, e uma família muito conhecida, muito conceituada na sociedade de Macaé. Cheguei lá, um lugar muito lindo, muito bem ornamentado, coisas de excelente qualidade, foi na areia da praia mesmo, assim, entre a praia e entre a lagoa, no momento do pôr do sol. Foi um momento maravilhoso,
uma visão, uma imagem linda. Mas quando eu cheguei naquele lugar, que eu desci do carro, que eu fui caminhando para aquele lugar, eu senti no meu espírito que o clima já não estava muito legal, que não estava muito bom. E então, quando eu chego lá, a pessoa que estava responsável pela cerimônia, o cerimonialista, me procurou e falou assim: já está sabendo o que aconteceu? Eu falei: não estou sabendo o que aconteceu. Ele falou assim: um dos padrinhos estavam vindo de viagem de Minas Gerais aqui para Macaé, sofreram um acidente no meio do caminho e morreram na hora, o casal. E além de padrinhos, são tios da noiva. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: cadê a noiva? Falou: está no hotel chorando, não consegue parar de chorar para terminar a maquiagem para vir casar. Falei: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar? Por 2 motivos. Aí quando eu começo a olhar para a cara do povo, todo mundo chorando no casamento. Aí eu falei: eu fui convidado para um casamento e estou em mais um ofício fúnebre, mais um velório. Porque quando você é convidado para um ofício fúnebre, você se prepara. Eu me preparo para ir para esses lugares. Me preparo emocionalmente, me preparo fisicamente, preparo uma palavra. Eu oro, busco entendimento do Senhor e chego lá naquele lugar com uma resposta do Senhor. Mas eu me preparei para ir para um casamento, um momento de festa, de celebração, de alegria. E quando eu chego ali, eu estou no meio de um ofício fúnebre. E todos os convidados chorando, todos os outros padrinhos já estavam assim nas primeiras cadeiras e tinham 2 cadeiras vazias. Aí eu chamei o rapaz, o cerimonialista, e falei: essas cadeiras vão ficar vazias ali mesmo? Ele falou: vai. Os noivos querem que essa cadeira fique vazia. Aí eu entendi, eu falei assim: então vai ter ofício fúnebre aqui mesmo. Porque eles não queriam disfarçar. Eles não queriam evitar, fingir que nada estava acontecendo, senão eles tiravam aquela cadeira de lá, ou senão pegavam um casal de padrinho, colocavam ali no lugar e resolviam o problema. Mas eles quiseram honrar o casal de padrinhos e deixar as cadeiras vazias. E então todo mundo chorando, todo mundo mal. Então essa era a primeira situação. E a segunda, que eu tinha combinado com ela durante 2 meses, que ela não podia atrasar. Que se ela atrasasse 10 minutos, eu iria embora. E ela ia ficar sem juiz de paz para fazer o casamento. E ela combinou isso comigo, respondeu pelo WhatsApp e falou: pode fazer. Se eu atrasar mais do que 10 minutos, você pode ir embora. E já tinha meia hora de atraso e ela não chegava. E como que eu vou embora diante de uma situação dessa? Embora a gente tivesse combinado isso. E então eu aguardei mais um pouco, graças a Deus ela chega. E logo que eles chegaram, o Senhor naquele momento me deu sabedoria, maturidade para conduzir o momento. Não deixei de realizar o casamento, realizei a cerimônia de casamento, mas consegui fazer com respeito a memória do casal de padrinhos e de tios que ela tinha perdido naquela situação. E então não perdemos o brilho do casamento, mas também não desrespeitamos os padrinhos que haviam falecido. E então assim a gente encerrou o casamento e eu fui embora. E ainda no caminho eu comecei a receber mensagens dela, da família, dos cerimonialistas. Depois nas redes sociais também várias pessoas colocaram. E eu mostrei aqui algumas pessoas e todos eles, sem exceção, falaram: foi Deus que te colocou naquele casamento. Porque se você não estivesse lá, por quê? Eu fui como juiz de paz. Mas no meio daquele casamento eu precisei ser um pastor. E levar ali consolo, levar tranquilidade, consolar, apacentar aquela família que estava naquele momento ali desesperada. E então eu deixei de ser juiz de paz e passei a ser um pastor, mesmo que eles não tivessem solicitado um pastor. Agora eles me respondem dizendo: foi Deus que trouxe você aqui. Porque se a gente não tivesse alguém aqui com sabedoria de Deus, e eles nem sabiam que era um ano da sabedoria. Se a gente não tivesse alguém aqui com sabedoria de Deus, eu não sei o que seria do casamento. E todas as pessoas depois agradecendo, e eu glorifiquei a Deus através dessa situação. E então Deus nos levou a muitos lugares, a muitas situações assim em 2018. Mas depois que eu passei por essa situação, eu aprendi mais, eu amadureci mais, eu cresci mais. E então mesmo as coisas difíceis, ruins que nós passamos em 2018, eu quero que você entenda que tudo isso foi usado por Deus para construir experiência, para construir legado, para aprimorar a sua vida de alguma forma. Mispa foi um lugar de derrotas, Mispa foi um lugar de perdas, mas também foi um lugar de arrependimento e foi um lugar que Deus transformou a história daquele povo. Porque aquele mesmo lugar se tornou um lugar de vitória.
onde Deus restituiu a vitória, onde Deus transformou a vergonha e a tristeza em honra sobre a vida daquelas pessoas em Israel. E assim também será sobre as nossas vidas. Hoje nós olhamos para algumas derrotas, algumas perdas que nós tivemos em 2018 e sentimos dor disso. Mas ao passar dos meses e dos anos, nós vamos entender que Deus usou de cada uma dessas situações para construir algo na minha e na sua vida. Eu ouvi uma frase também que mexeu muito comigo nesses últimos dias. E diz assim: algumas situações podem não ter mudado em 2018, mas nós mudamos. E esse era o objetivo. Às vezes nós passamos o ano todo orando por algumas coisas, algumas situações mudarem, e elas não mudaram. E então, pela insistência dessas situações que elas não mudaram, quem precisou mudar? Nós precisamos mudar. E muitas das vezes Deus usou de coisas, de situações, até de pessoas, para mudar algumas coisas em nós que precisavam ser mudadas. E esse foi o ano da sabedoria. O ano a qual Deus utiliza coisas, pessoas e situações para construir um legado na minha e na sua vida. Mas no final dessa história, o Senhor usa o profeta, vai no meio do deserto, no lugar de guerra, de vergonha, de derrota. O profeta vai no meio desse lugar, no meio desse deserto, e coloca uma pedra. Quando o profeta coloca uma pedra, nasce ali um sentido profético. Deus está colocando uma pedra nas derrotas. Deus está colocando uma pedra no fracasso de Israel. Deus está colocando uma pedra no tempo de vergonha. E hoje essa pedra que nós colocamos aqui nesse altar simboliza exatamente isso sobre a sua vida. Hoje, no dia 30 de dezembro de 2018, Deus está colocando uma pedra em certas situações na sua vida. Você vai virar o ano, você vai passar para 2019, mas determinadas situações vão ficar em 2018. Não vão romper o ano com você, porque esse foi o sentido profético daquela pedra entre Mispa e Sem. Deus colocou uma pedra, Deus colocou um ponto final naquela história de derrota, de fracasso, de tragédia e de vergonha na vida daqueles irmãos. E assim também será sobre a minha e sobre a sua vida. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ter alguns momentos especiais, alguns momentos importantes agora. Nesse momento eu quero desafiar você a ser grato ao Senhor. Nós precisamos agora expressar, nós teremos alguns momentos, nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos ceiar também, hoje é dia de ceia do Senhor. E eu quero desafiar você, durante esses momentos que nós vamos ter, colocar o seu coração como um coração grato ao Senhor. Ter gratidão ao Senhor por tudo que você passou em 2018. Ter gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, que Ele realizou na sua vida. Pelas coisas agradáveis e pelas indesejáveis também. Mas ser grato ao Senhor por tudo o que Ele fez. Nós vamos adorar o Senhor agora. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu quero desafiar você a se reunir com a sua família. Se a sua família estiver aqui, se reúna com a sua família, abrace com a sua família. Se a sua família não tiver, pode se reunir com as pessoas que estão ao seu lado, seus irmãos que estão ao seu lado. Mas enquanto estivermos adorando ao Senhor, eu desafio a você a fazer uma retrospectiva na sua vida nesse ano de 2018. A recordar das coisas que vieram acontecendo desde o início de janeiro e agradecer a Deus. Muitas coisas boas vão vir à sua lembrança e agradeça a Deus por cada uma delas. Mas algumas coisas indesejáveis também virão à sua lembrança. E agradeça a Deus por essas coisas. Sabe por quê? Deus falou para mim que essa noite vai ser uma noite de cura. Pessoas que viveram traumas, perdas, frustrações aqui no ano de 2018.
vão ser curadas aqui nessa noite, vão conseguir olhar, encarar da agora para frente essas perdas, esses traumas que passou, e não mais sentirão dor, porque vão entender que essa foi a vontade soberana de Deus, e que essa é a vontade de Deus através de Cristo Jesus. E nós pediremos, nós agradeceremos, nós colocaremos o nosso coração grato, mesmo essas coisas indesejáveis, mesmo essas coisas que não trazem sorriso aos nossos lábios. Vamos adorar o Senhor, e enquanto a gente adora, agradeça ao Senhor. Não se esqueça de fazer uma autorrevisão. Não se esqueça de fazer uma autorreflexão. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Reconheça e confesse ao Senhor aonde você errou no ano de 2018. As decisões, atitudes erradas que você tomou. As decisões, atitudes que você deixou de tomar nesse ano também. Esse é o momento de confessarmos isso diante do Senhor. E é o momento também de agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor. E ore junto com a sua família. Agradeça a Deus.
Obrigado, Pai. Obrigado por esse ano que o Senhor nos deu. Obrigado pelo ano de 2018. Obrigado por cada coisa que nós vivemos ao longo desse ano, Senhor. Obrigado porque a sua graça nos alcançou. Obrigado pelo alimento de cada dia. Obrigado pela provisão, Senhor. Obrigado pela saúde. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigado por cada coisa que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Obrigado por cada coisa que o Senhor realizou também através das nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelos milagres, Senhor, que nós vivemos nesse ano, Senhor. Muito obrigado, Pai. E como seu povo, nós te agradecemos até pelas coisas indesejáveis, Senhor. Porque a sua palavra nos ensina isso. Em tudo, dai graças ao Senhor. Muito obrigado pelos desafios que nós passamos. Muito obrigado pelas lutas. Muito obrigado pelas derrotas. Muito obrigado pelas perdas que nós sofremos, Senhor. Porque eu sei que nós estamos aprendendo, Pai. Nós estamos aprendendo, Senhor. Obrigado pelas situações que nós oramos por um ano, muitas das vezes, e que as situações não mudaram. Mas nós chegamos no final desse ano entendendo que nós mudamos, nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos, Senhor. Obrigado pelo ano da sabedoria. Obrigado por esse tempo das nossas vidas, ó Pai. E obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos deixou desamparado. Em todo o tempo o Senhor esteve conosco, Pai, cuidando de nós, nos protegendo e nos abençoando, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pelo ano de 2018, Pai. Obrigado por tudo que nós vivemos, ó Pai. Nós voltamos aqui nesse último domingo de 2018 para te agradecer. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a noite do Ebenezer, esse é o lugar do Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, Pai, nós queremos fazer um ato profético nessa noite, Pai. O profeta Samuel se colocou entre essas duas cidades. Nós estamos aqui hoje, no dia 30 de dezembro de 2018. Estamos entre o ano de 2018 e o ano de 2019. Nós estamos em um tempo de transição. Nós estamos para atravessar um novo tempo sobre as nossas vidas. E o Senhor direcionou o coração do profeta Samuel. E ele foi entre essas duas cidades e colocou uma pedra ali entre aquelas duas cidades. Ergueu um altar ali. E hoje nós erguemos mais uma vez, como essas 52 semanas, com esses 52 domingos do ano de 2018 nós fizemos aqui nesse lugar. E hoje mais uma vez erguemos um altar aqui nesse lugar, em gratidão ao Senhor, para celebrar o Senhor e para bendizer ao Senhor. E o Senhor utiliza o profeta para colocar aquela pedra naquele lugar. E ela tem um sentido profético, ela tem um símbolo, um sinal profético lá na vida daquele povo em Israel. E hoje esse culto que nós fazemos aqui também tem esse símbolo, esse sinal profético sobre as nossas vidas. Aquela pedra que aquele profeta colocou naquele lugar, a pedra que Samuel colocou naquele lugar, não foi uma pedra simples qualquer. Foi uma pedra que representava o fim de um tempo, um fim de uma história sobre Israel. Um tempo de perdas, um tempo de fracasso, um tempo de derrota, um tempo de vergonha. Aquela pedra estava simbolizando aquele fim. Deus estava dando um recado para a nação de Israel. Eu estou colocando uma pedra, eu estou colocando um ponto final, eu estou colocando um fim nessa fase, nessa etapa da sua história. E a partir de agora começa uma nova história na sua vida. E reconheça que até aqui te ajudou o Senhor. Por isso nessa noite nós fazemos esse ato profético e batizamos essa pedra com essa história, com esse legado, e nós declaramos, mesmo diante de todos os desafios, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor.
Eu libero essa palavra profética sobre a sua vida. Deus está colocando uma pedra nessa fase da sua vida. Deus está colocando uma pedra nesse momento da sua vida. Deus está colocando um fim de um tempo, de um período da história da sua vida. Eu profetizo nessa noite que o tempo de derrota, o tempo de fracasso, o tempo de perda, o tempo de derrotas chegou ao fim hoje na sua vida. Deus coloca uma pedra. Deus traz esse sinal profético sobre as nossas vidas. Brasil, o Senhor coloca hoje, no dia 30 de dezembro de 2018, uma pedra no tempo de derrota da nossa nação, no tempo de vergonha do Brasil, no tempo de vergonha do Rio de Janeiro, no tempo de vergonha de Macaé. Vai começar um novo tempo. Mesmo nesse tempo difícil, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, e começa agora um novo tempo, começa agora uma nova fase, uma nova história. Brasil, você vai viver uma nova história. Rio de Janeiro, você vai viver uma nova história. Macaé, nós vamos viver uma nova história. Comunidade Vida, nós vamos viver uma nova história. Você vai viver uma nova história na sua casa, na sua família. Uma pedra foi colocada, meus irmãos. Creia no poder desse símbolo profético que o profeta Samuel trouxe para uma nação. E hoje o Senhor traz essa história sobre as nossas vidas. Esse é o fim. E amanhã é um novo começo. Amanhã é um novo início sobre as nossas vidas. Um dia acampado em um lugar, às vésperas de viver um momento muito importante nas suas vidas, Moisés olhou para o seu povo e liberou uma palavra para eles. Moisés disse para eles: se preparem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E eu libero essa palavra sobre a sua vida. Eu libero essa palavra sobre esse povo. Se prepare, porque amanhã, após meia-noite, o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O Senhor fará maravilhas no nosso meio. Um novo tempo começará sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Preste atenção. Mispa foi um lugar de arrependimento. Mispa foi um lugar de confissão. Mas Mispa também foi um lugar de oferta. Eu quero convidar os diáconos para virem aqui na frente trazer as salvas. E eu quero convidar também os irmãos que vão servir a Santa Ceia para virem aqui também se posicionar aqui. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Enquanto Samuel entregava a oferta, a história diz, a Bíblia diz que Deus atendeu a oração enquanto ele entregava a oferta. No momento que ele estava entregando aquela oferta, Deus atende a sua oração. Sabe qual é o conceito, a moral que eu tiro nisso? A oferta que Samuel entrega naquele altar é a oferta que teve poder